Oi, amigos internautas, muito bom dia para você. Eu sou o apóstolo Jaldemir Moura e quero continuar aqui a nossa série Veja Jesus Seja Transformado. Hoje eu quero continuar falando a respeito da passagem da Páscoa, mostrando a obra redentora de Jesus, mesmo ali, mostrando a obra redentora do Senhor. Quero poder assim abençoar a sua vida e a sua família no nome do Senhor Jesus. O texto da Páscoa vai nos mostrar que eles deveriam no 10º dia daquele mês, que seria o primeiro mês para os hebreus, pegar um cordeiro ou um cabrito sem defeito, sem mancha, e guardá-lo em casa, deixar que ele ficasse em casa com a família até o 14º dia. Em média 5 dias juntos ali, para examinarem e verem se havia algum defeito, alguma doença no cordeiro. Porque no 14º dia ele deveria ser morto, por volta de 3 horas da tarde, no horário de Israel. Então, eu quero mostrar algo especial aqui sobre a obra redentora. Porque a palavra vai nos dizer que nós fomos comprados por um sangue precioso, o precioso sangue de Jesus Cristo. E há algo maravilhoso aqui porque Deus já mostra o sacrifício e a salvação em Jesus nesse texto aqui. No capítulo 12 de Êxodo, o verso de número 6 diz assim: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra e todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero aqui agora mostrar para você o que é a salvação, como Deus nos salvou. Deus nos salvou através do sangue precioso de Jesus Cristo, que Ele derramou na cruz por nós. Ele derramou na cruz para nos salvar. E eu quero nesse momento que você compreenda que não depende de você, é só de Jesus. Havia uma praga, a 10ª praga, que seria lançada no Egito, a morte dos primogênitos. Todo o Egito iria passar por esse processo. Veja que o povo de Deus era o povo hebreu, mas mesmo sendo o povo hebreu, eles precisavam de um sinal, eles precisavam que o sangue fosse colocado nos umbrais das portas. Por quê? Porque também pecavam. Mas Deus prometeu que os salvaria. Deus prometeu que os tiraria dali com mão forte. Então há algo maravilhoso para nós entendermos nessa hora, nesse texto precioso, que vai nos mostrar a obra de Jesus, a salvação que Deus nos dá. Ele vai dizer que quando ele ver o sangue, ele disse: naquela noite, quando eu vier para castigar os pecados do Egito, quando eu vir o sangue, quando ele vê o sangue nos umbrais das portas, ele passaria por cima. Essa era a Páscoa, passar por cima. Fala de livramento. A morte não entraria naquela casa, a praga destruidora, a maldição da morte não entraria naquela família.
É exatamente isso que Jesus faz conosco. Quando nós o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador, seu sangue é liberado sobre a nossa vida. Quando nós cremos no seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos salpicados deste sangue. E assim, quando Deus olha para nós, Deus já não nos vê, mas Ele vê seu Filho. O povo de Israel pecava, vivia como o Egito, mas quando o Espírito passou, eles viam na porta o sangue. Ele não disse, quando eu ver o nome da sua família, quando eu ver que vocês são fiéis, quando eu ver que vocês são obedientes, ou quando eu ver que de fato vocês realmente estão fazendo aquilo que devem fazer como servos de Deus, então eu passarei por cima. Não, não foi isso que ele disse. Ele está dizendo, quando eu vir o sangue, porque é o sangue de Jesus que nos limpa, é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos justifica, é o sangue de Jesus que nos dá vida eterna, se nós crermos no seu sacrifício e amor por nós. Então eu quero dizer algo especial para você. O que nos salva é o sangue de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único Salvador. E o mais maravilhoso aqui é que quando eles passam o sangue, eles recebem o livramento. Eles tinham pecados? Tinham. E ainda assim, o Senhor não os castigou. Por quê? Por causa do sangue. Porque Deus não olhou para os pecados dele e não puniu os pecados dele? Porque os pecados dele foram punidos. Só que foi punido no Cordeiro que morreu. Você está vendo Jesus agora? Pois é, aquele Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem doença nos seus cascos, no seu corpo, no seu nariz, na sua boca, nas suas gengivas, aquele animal sem defeito representava Jesus, o homem perfeito que morreria em nosso lugar. Porque antes de vir, ele é perfeitamente Deus, plenamente Deus. Mas quando ele veio, ele também se tornou plenamente homem. Plenamente Deus e plenamente homem. E aí ele morre no nosso lugar. Veja que maravilha, veja que glorioso é a obra do Senhor. Os pecados da família. A família pecava, todos pecavam também, mas o Cordeiro foi morto para salvar a família. Jesus foi morto para salvar você. E o que salva você é o sacrifício de Jesus. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus que nós recebemos, o perdão dos nossos pecados pela fé na obra de Jesus. Você não recebe perdão pelo bem que você faz. Você jamais vai poder compensar a Deus fazendo boas obras. Você jamais vai compensar a obra de Cristo fazendo a coisa correta, a coisa certa. Ou você jamais vai compensar a obra de Jesus se martirizando. Você jamais vai recompensar Jesus ou honrar Jesus se você se machucar, se você se ferir, se você tiver essa mentalidade de que você tem que sofrer para poder ser digno da salvação, pois Jesus sofreu. É verdade que ele sofreu, mas ele sofreu no seu lugar. Ele não sofreu para que você sofresse, ele sofreu para que você não sofresse. O Cordeiro morreu para que a família não fosse morta, para que a morte não entrasse na família. Jesus morreu por você para que você não morra, mas tenha vida eterna. E é o sangue de Jesus que nos salva, não são as nossas boas obras. E muitas das vezes nós estamos pensando e nós vivemos com essa ideia de que se nós nos flagelarmos, se nós sofrermos, nós estaremos honrando o Senhor Jesus. Não, você desonra Jesus quando você sofre, quando você se fere, quando você se bate e quando você age dessa maneira, você está desonrando a Jesus. Você está dizendo que o sacrifício dele não serve. Hebreus 10 diz que o sacrifício de Jesus é o
perfeito sacrifício, feito uma vez por todas, para salvar aquele que crê, para salvar a todos. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus, lá em Hebreus 10, a Bíblia diz que o sacrifício dele, o seu sangue precioso e imaculado, derramado na cruz do Calvário, é poderoso para purificar as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que me dá direito a servir a Deus, o que me dá direito à santidade de Deus, não são as minhas obras de obediência ou de santidade, a minha busca por santidade. Porque o que me santifica é o sangue de Jesus. É Ele que purifica minha consciência, que me purifica por inteiro, meu corpo, todo o meu ser. Então, é Jesus que nos salva. Bem, pastor, mas então eu não preciso obedecer? Olha, a obediência na nossa vida é um fruto, não é um meio, é um fruto, é o resultado da salvação. Porque eu fui salvo, porque eu fui alcançado pela obra redentora de Jesus, eu caminho livremente, eu caminho livre da condenação e do poder do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não vos dominará mais, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O fato de estarmos debaixo da graça de Deus, o pecado não vai nos dominar mais. Por quê? Porque foi a obra de Jesus que me libertou, foi o sangue de Jesus que me perdoou os pecados. Então eu não estou debaixo do pecado, porque foi a obra de Cristo, eu estou debaixo da graça. Se eu tivesse que lutar para vencer os pecados, eu já estaria perdido. Na verdade, eu nunca teria sido salvo. Porque eu sou um pecador, você é um pecador, somos pecadores. E nós não servimos para morrer no nosso lugar para ser salvo. Porque se nós morrermos para nos salvar, ainda vai faltar muito pecado para ser coberto. Então não há salvação para nós em nós mesmos. Só há salvação para nós em Jesus Cristo. O primogênito de cada casa e do campo foi salvo da morte, porque o cordeiro morreu naquela tarde. O mais interessante é que assim foi com Jesus. Existem 2 dias para você comemorar a Páscoa, um dia anterior e o dia da Páscoa em si. Jesus comemorou a Páscoa um dia anterior e depois ele foi preso. E a Bíblia diz que às 3 da tarde o cordeiro do sacrifício tem que ser amarrado ao pé do altar. O altar é quadrado e tem 4 pontas, 4 chifres, como chifres, como pontas de lança, que aponta para a cruz. Quando o cordeiro foi pego às 3 da tarde e amarrado ao pé do altar, a trombeta foi tocada em Israel. Quando a trombeta tocou, todos sabiam que o cordeiro do sacrifício pascual estava amarrado. Naquele momento, Jesus estava lá na cruz. Sabe, é maravilhoso ver como Deus fez para nos salvar. E o que nos salva? O que nos salva é o sacrifício de Jesus. O que nos torna justos diante de Deus, o que nos torna aceitáveis a Deus, é o sacrifício de Jesus. Por isso, creia no Senhor Jesus. Receba do seu sacrifício. Pare de se açoitar para sentir que você é um crente autêntico. Pare de se açoitar, porque quanto mais você se açoita, mais você açoita os outros também. Pare de se bater, pare de bater nos seus filhos, pare de bater na sua esposa, pare de bater no esposo, pare de bater nos outros. Porque o que nos salva é o sangue de Jesus. Creia no sangue, no sacrifício de Jesus Cristo. O que salvou o povo hebreu foi o sacrifício do cordeiro. Ele diz, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. E naquele momento em que Israel teve esse livramento maravilhoso, houve muitas pessoas, muitos egípcios que usaram a inteligência. Já haviam recebido sobre si o juízo de 9 pragas. Então, depois de apanhar tanto, você tem que ser inteligente. Você tem que se esconder atrás do sangue. Glória a Deus. E muitos egípcios se esconderam atrás da porta, nas casas dos hebreus, onde havia o sangue nos umbrais das portas. E eles foram salvos. E muitos também saíram com os hebreus naquele dia. Muitos foram salvos. Isso aponta para nós, os gentios.
Deus seja louvado. Então eu quero que você saiba que o que salva você é o sangue de Jesus. Pare de se martirizar. O que purifica você dos seus pecados é o sangue de Jesus. E eu vou dizer algo essa manhã. Jesus perdoa os nossos pecados, a sua obra é uma obra eterna. Ele perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Jesus perdoou com a sua obra na cruz. Hebreus 10, o sacrifício dele é o sacrifício perfeito que foi realizado uma vez por todas. Porque em Daniel 9, 24, ele veio para estabelecer justiça eterna. Perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. O que te torna santo é o sangue de Jesus. Você nunca será tão santo como quando você se mantém crendo no sacrifício que Jesus fez. E eu não devo buscar a santidade? Creia a cada dia, viva crendo no sacrifício de Jesus, viva pelo que Ele fez, não viva pelas suas obras. Porque o que nós conhecemos muitas vezes como santidade é essa pseudo-santidade que se baseia em comportamento, se baseia naquilo que você veste, como você se veste. Não se baseia na obra de Cristo na cruz, coloca o homem no centro, isso é justiça própria. E justiça própria é negar Jesus. Você nunca vai honrar tanto Jesus como quando você depende dele e como quando você crê no sacrifício dele. Você vive em paz com Deus porque Jesus fez tudo por você. Ele consumou a obra e está consumado. Você não pode acrescentar mais nada ao que ele fez. Nada. Hoje Deus não ama você mais pelo que você faz do que já amava, mesmo quando você era pecador. Não. Ele sempre nos amou. Ele ama o mundo. E uma pessoa que recebe a Jesus e começa a caminhar pela fé, vivendo uma vida que honra o Senhor Jesus, que glorifica o seu nome, vivendo uma vida justa, o que é louvável porque nós nascemos para isso. Essa pessoa, ela não é mais amada por Deus do que era antes de ter aceitado a Jesus. De forma nenhuma, o amor de Deus por nós é intenso, é glorioso, é maravilhoso. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Viva em paz através do sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 5, a Bíblia diz, eu vou ter outros momentos para abordar essa palavra aqui. Romanos 5, verso 1 diz assim, tendo, pois, sido justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Temos sido justificados, nós fomos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. Então vamos viver em paz com Deus. Vamos viver a santidade de Deus. Vamos honrar ao Senhor acima de todas as coisas, porque Ele nos salvou. Porque a santidade não é o meio para o qual sejamos salvos. Não é o meio para o qual possamos ser salvos. Não é o meio para a salvação. É o resultado da obra de Jesus na cruz. Somos santos, justos e filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E podemos viver livremente, sem medo do pecado, porque quem nos libertou foi Jesus e se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Por isso o pecado não te domina mais. Você está debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça, te encha de alegria e paz para servir a Deus. E se você até hoje nunca entregou sua vida a Jesus, olhando para você mesmo, olhando para as suas necessidades, olhando para suas falhas, suas fraquezas e dizendo, eu desejo ser crente, mas eu quero ser fiel a Deus. Você nunca vai ser tão fiel a Deus como quando você crê na obra que Ele fez por você. Você quer agradar a Deus? Você quer honrar a Deus? Davi diz em um dos salmos, ele diz assim, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Acho que 68:12, não me recordo agora. Mas ele diz assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele diz assim, beberei do cálice da salvação. Você quer honrar a Deus? Você quer glorificar a Cristo? Traga o seu cálice vazio para Ele encher. Beba dele, dependa dele, creia nele, entregue-se a Ele. Tem que ser muito humilde para a gente receber as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque Ele não precisa de mim nem de você para fazer nada pela nossa salvação. O que Ele fez é suficiente. Mas nós
Nós somos orgulhosos, nós queremos sentir que temos o controle, queremos sentir que nós temos pago um preço. Você não pode pagar preço nenhum, você não serve, você é pecador como eu. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Viva em paz com Jesus, viva em paz com o Senhor. Viva em paz para glorificar a Deus, para orar ao Senhor, orar com alegria, orar com paz no coração. Deus te abençoe. Deus te dê alegria, saúde. E Deus aumente a cada dia a sua fé na obra de Jesus Cristo. Apenas creia em Jesus, porque o que salvou Israel naquele dia foi o sangue do Cordeiro que foi morto no lugar deles. E no dia seguinte, eles saíram cheios de riqueza, sandálias nos pés, vestidos, prontos para sair. Porque quando o Cordeiro morreu, eles agora tinham sobre si um novo decreto. Sair da doença, sair da miséria, sair da dificuldade, sair da escravidão. É maravilhoso. É maravilhosa a obra que Deus fez por nós na cruz. Veja Jesus e seja transformado. O Senhor te abençoe, o Senhor alegre teu coração, te encha de paz. Viva livremente na presença do Senhor Jesus. Seja livre para cantar e adorar a Ele. Seja livre para viver sem medo do pecado. Seja livre para viver sem pecado, em nome de Jesus. Graça e paz, o Senhor te abençoe.